Salve, salve pessoal, vamos lá então, né? Vamos lá que não tá fácil Porto Alegre, quase 40 graus. Quero dizer que amaldiçoo qualquer um que diga que eu amo o verão. Então passa aqui Porto Alegre, fica em Porto Alegre, se não pulinho em Tramandaí, se não pulinho em Floripa, até 31 de março, quero ver se vão seguir gostando do calor em Porto Alegre. Mas enfim, em nome de KTO, onde a diversão acontece, onde tu usa o cupom BSB EHS para obter 20% de bônus no primeiro depósito. Era brincadeirinha do verão, tá? Tô brincando com o pessoal, não fiquem bravos comigo, mas realmente, passem o verão aqui para ver o que é bom pra tosse. E opinião produtora, 40 aninhos, porque o show não pode parar, ainda mais o show com ar-condicionado, como é geralmente na Araújo Viana, né? Ali quando a opinião produtora faz os shows. Vamos lá, eu digo que é o seguinte: David está de volta ao Inter, mas ele não será titular. Não mesmo. Não vai ser. Por quê? Conversei essa tarde com o Arnaldo Ribeiro, o homem que mais entende de São Paulo, mais conhece São Paulo neste país, e perguntei a ele sobre justamente o David, né, que está voltando. Dia 6 de janeiro se apresenta aqui no CT Parque Gigante, e eu perguntei para o Arnaldo, como é que jogava o David, como é que ele foi aí no São Paulo esse ano, Arnaldo. E o Arnaldo me disse o seguinte: primeiro começou com o Rogério Ceni, né? Sempre jogando pelo lado esquerdo, nunca conseguiu se firmar como titular, mas sempre jogou pelo lado esquerdo, foi um jogador muito, muito útil com o Ceni, e depois também com o Dorival, quando o Ceni sai e entra o Dorival, também jogando pela esquerda, jamais centralizado, jamais pela direita, sempre indo pelo lado esquerdo. Sim que jogou o David. Também não foi titular com o Dorival, foi um jogador muito útil, fez gols, quando entrou bem, mas jamais foi titular. Diz o Arnaldo que, se não fosse tão caro, né, o David, enfim, vocês lembram, o Inter pagou uma fortuna pelo David, né, se não me engano, 14 milhões de reais, algo assim, caríssimo, caríssimo, pela bola que joga. Acabou não ficando porque o São Paulo teria que comprar ele ao Inter, e acabaram entendendo que não era o caso de investimento, que acharam muito caro para um jogador que não é titular. Enfim, mas se ele não fosse tão caro, me disse o Arnaldo, ele teria ficado no São Paulo porque foi um jogador muito útil. Com isso, eu digo o seguinte para vocês: ele não consegue jogar com o Valencia, a não ser que o Kudê vá mudar a posição do Valencia ou do próprio David, porque os dois ocupam a mesma faixa de campo, o lado esquerdo do ataque. E também, vamos combinar, tampouco o David tem bola para tirar o Wanderson do time, né? Alan Patrick nem se fala, né? Então, e tem o Maurício também. Ou seja, o David voltando e permanecendo no Inter será um bom reserva, talvez um reserva muito útil por sinal. Mas eu acho que num primeiro momento, a não ser que jogue demais, não tem a menor chance dele ser titular, justamente por sobrepor-se à posição do Valencia. E o Valencia precisa do 9, não de alguém que acabe jogando com ele. Não adianta ter o Inter ter o David de um lado e o Valencia do outro. Acho que não vai dar certo, acho que não vai funcionar. Ou seja, o David vem para grupo. Aí tem outra questão. O grupo, sim, começa a ficar reforçado. Porque aí o Inter tem um jogador de qualidade, que é o David no banco, que pode entrar e pode daqui a pouco mudar o jogo ou dar um outro gás, né, para a equipe. Enfim, aí sim, eu acho que para banco, tudo bem. Para banco ele tem condições de vir e ser um jogador muito útil. Basta também ele estar com vontade, querer também, né? Mas o certo é que no primeiro momento o David está de volta porque o São Paulo não vai comprá-lo. E aí, enfim, o Inter acaba reaproveitando o David, pelo menos nesse primeiro momento, uma vez que está sob contrato com o Inter, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos lá. Mais um reforço pode vir do futebol russo. O Zenit, que está por devolver o Robert Renan ao Corinthians, como há uma dívida ainda naquela estranha venda do Yuri para o Corinthians, não digo estranha de um negócio escuso, não é isso. Estranha porque eu te mando 30 jogadores, tu me manda um pouquinho de dinheiro, sabe? Foi um mesh que fizeram, um brick que fizeram, que Jesus Cristo. Mas enfim, o Robert Renan, zagueiro do Corinthians, ex-Corinthians, por sinal, né, que foi pro Zenit na troca do Yuri, que é bom zagueiro, 20 aninhos, um cara jovem ainda, tipo o Vitão. Daqui a pouco ele pode vir para o Inter em virtude de uma dívida ainda que o Zenit tem com o Inter, que está devendo para o Inter ainda. Em vez de ir para o Corinthians, ele viria para cá. É um negócio que o Inter daqui a pouco está tentando montar ainda, está tentando estruturar. Não é nada certo, mas se vier, é muito bom zagueiro, sem dúvida, é um cara muito promissor. Acho que talvez até um pouco mais preparado que o Vitão nesse momento. Mas vamos ver o que acontece nos próximos dias. Mas sem dúvida é um jogador muito promissor e que seria muito útil se viesse ou se vier, né? Por outro lado, tem uma barca do Inter que já está para partir, né? A gente já comentou aqui, né? Além do Gia Dias e o Kehler, que já são um cara fora do baralho, o Gia Dias já até foi, né? E o Kehler está procurando o clube. A gente tem ainda uma lista aí de mais 7 jogadores por sair.
Lucas Ramos e o Estevão, que não vão ficar, né? Não vão ficar, vão combinar. Não foram utilizados, já está passando o tempo, então vão ser emprestados pelo menos para outro clube, estão vendidos. Luiz Adriano também, que tem contrato até o meio do ano, mas é outro que não fica, né? O Dalbert também não fica, Moledo está suspenso ainda também, não vai ficar, e o Nico Hernandes é outro também que não vai ficar. Ou seja, o Inter tem pelo menos 9 jogadores aí com uma barquinha pronta já para partir. E, sinceramente, nenhum deles, a não ser que daqui a pouco um dos guris estoure, o Lucas Ramos ou o Estevão, os outros demais não... Ah, e o Campanharo também, esqueci o Campanharo também. Então não são jogadores assim que serão exatamente úteis, né? Então não vejo nenhuma grande questão aqui com relação à não dispensa desses jogadores. O Lucas Ramos e o Estevão, a gente quase não viu jogar, né? Quase não tiveram chance. Isso aí é uma questão muito institucional, ou o Inter entende que eles realmente não têm bola para o time profissional. Mas eu gostaria de vê-los mais, para ser bem honesto com vocês. Acho que a gente viu muito pouco eles no time de cima por enquanto. Ainda sobre David, daqui a pouco, né? Eventualmente, quem sabe se o Inter for um dia com um time modificado ou perder jogadores, daqui a pouco pode jogar o Pedro Henrique de um lado, na direita, e o David pela esquerda, e o Inter abrindo 2 jogadores de lado, né? Aí sim. Mas eu acho que no primeiro momento o David volta para o Inter, mas volta para compor grupo e não para ser titular. Tá bom? Até mais, pessoal. Inscrevam-se no canal. Deixem o like também, por favor, que é muito importante para o crescimento desse canal. Tornem-se membros também. Nessa sexta, uma entrevista muito divertida que a gente vai ter às 22 horas na nossa live, tá? Prometo para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Bom calor. Bom calor.